Fala galera do Instituto Januário Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês no ensino médio do 9º ano, e hoje a gente vai fazer a correção do exercício passado para a terceira série do ensino médio, ok? Então já começamos a fazer as atividades em sala e eu deixei essa atividade aqui da página, deixa eu confirmar aqui, página 4 para casa, para vocês responderem e a gente poder fazer a correção agora. Então eu vou fazer a correção aqui do exercício com vocês e para tirando as dúvidas. Lembrando, vai ser disponibilizado um canal para vocês poderem tirar dúvidas com os professores. Vocês podem fazer essas atividades também pelo portal do site, no portal da página da internet, ou pelo aplicativo do site. Fazendo por lá, eu vou poder corrigir online com vocês e colocar lá as questões, fazer comentários onde vocês estão errando, onde vocês têm que prestar mais atenção, ok? Para vocês poderem focar bem nisso aí. Lembrando que agora no terceiro ano, o foco de vocês é o Enem. Se vocês olharem aquilo que eu comentei com vocês, a apostila está bem focada no Enem. Porque, como a gente conversou, qualquer ponto no Enem, daquilo que você for fazer, vai fazer a diferença entre a sua classificação ou não. Então, quanto mais questões você acertar, mais chances você vai ter. Então, por isso que ele é bem focado nessa preparação do Enem. Então, ele pegou várias questões anteriores, para vocês verem como que são o nível dessas questões, para vocês trabalharem ela legal, certo? Então, a gente vai fazer a resolução desses exercícios e para vocês poderem. Lembrando sempre que quando a gente fala de interpretação, uma coisa que é fundamental é vocês estarem em dia, primeiro com o vocabulário. Atualize sempre o seu vocabulário, porque estão sempre surgindo expressões novas, estão sempre surgindo palavras que às vezes a gente não conhece, viu poucas vezes, então às vezes a gente não lembra. Então, uma forma boa para se treinar vocabulário: música, filmes, coloca os filmes legendados em inglês, pega um filme que você já conhece e bota aquela legenda. A gente trabalhou na primeira aula os tipos que a gente pode ter para facilitar a interpretação de texto. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Quando você pega um texto em inglês, não tenta traduzir palavra por palavra. Pega o sentido geral da frase, até porque na prova do Enem vocês não vão ter tempo de ficar traduzindo isso palavra por palavra. É uma prova corrida, é uma prova estressante. Então você tem que tentar pegar o sentido geral daquilo que ele quer saber. Outra dica também que eu passei para vocês: qual é a pergunta? O que ele quer saber? Então tenta achar no texto. Às vezes ele está colocando um texto, ele quer só um pedaço daquela informação do texto. Tenta achar essa informação no texto. Facilita para vocês. É menos coisa para ler. Então olha também a pergunta, o que ele quer saber daquele texto. Tá certo? Então vamos começar agora aqui a fazer a resolução. Tá? Então vamos lá. A questão aqui, vamos começar aqui, número 2. É uma questão do Enem. E aqui eu não vou ler o texto todo com vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Tá? Então o ideal aqui é a gente focar na resolução do problema. Então o que ele está perguntando aqui? Vic Muniz, artista plástico brasileiro, radicado em Nova York, o documentário Lixo Extraordinário, Wasteland, produzido por Elinda Digital, recebeu vários prêmios. E, no caso aqui, pelo que ele está falando no texto. Então, vamos pegar aqui do texto. Filmed over nearly 3 years, Wasteland follows renowned artist Vic Muniz as he journeys from his home base Brooklyn in his native Brazil and the world's largest garbage dump, Jardim Gramacho. Então o que ele está falando? Da trajetória do brasileiro, que é radicado, que mora nos Estados Unidos, mas que ele foi no país, aqui no Brasil, e filmou no maior lixão do mundo, que é o Jardim Gramacho. Tá? Então, baseado aqui, o que ele quer saber dessa informação? Então vamos lá. Sua filmagem aconteceu no curto período, 3 meses, que de cara está errado. Por quê? 3 years. 3 anos. Então de cara a gente já descarta essa. Seus personagens foram interpretados por atores do Brooklyn. Será? Located on Wall Street of Rio de Janeiro. Fotografados catadores.
that self-designed pictures of his materials, certo? Então, ele não usou artistas, ele usou os próprios catadores, certo? Então ele fez como se fosse um documentário, então ele não usou atores de verdade. Então, logo de cara, B também eliminada. C. Seu cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca. Até aqui seria a resposta mais condizente, seria a resposta mais correta, certo? Ele foi lá no Jardim Gramacho para filmar, certo? Seus atores fotografaram os lugares onde moraram. Por que está errado aqui? Porque ele não usou atores. Ele usou as próprias pessoas que trabalham lá. Seus diretores pensaram na continuidade desse trabalho. E em nenhum momento aqui ele fala de continuar, dele dar alguma coisa, de continuar, fazer tipo uma continuação desse comentário. Então essa informação não tem no texto. Então aqui o correto realmente é a letra C. Certo? Então vê sempre essa. Às vezes você não precisa traduzir tudo, tá? Mas pega a ideia geral, o que ele quer saber nisso. Vamos passar agora para a próxima. Ebony and Ivory, certo? Ebony and Ivory é uma canção do Paul McCartney, que foi um dos Beatles, e uma canção relativamente famosa, certo? Então aqui, em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas do mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Então, pega sempre aquilo que eu falei para vocês. O que é Ebony and Ivy? A gente já tem ali duas ideias contrárias, que é ébano e marfim. Qual é a característica entre os dois? O ébano é bem escuro, é preto, e o marfim é branco. Certo? Então, aí você já tem mais ou menos o que está falando aí, das contraposições. Então, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, ou seja, aqui você já tem uma ideia principal. Ébano e marfim vivem juntos em perfeita harmonia, certo? We learn to live and learn to give each other what needs to survive together alive. Então o que ele está falando aqui? Sobre união, que viver em perfeita harmonia. Aí que ele continua aqui na letra. Side by side on my piano keyboard. Então quando você está tocando a tecla do piano, você tem lá tantas teclas pretas e as teclas brancas. Só que para você conseguir a harmonia, elas têm que tocar juntos. Você não consegue fazer a música só tocando a tecla branca ou só tocando a preta. Você precisa das duas para conseguir a harmonia. Então é isso que a letra fala sobre isso. Oh Lord, why don't we? Ou seja, ó Senhor, por que nós não? Por que nós não conseguimos viver em harmonia? Certo? Então aí a gente já tem aqui, ó. We all know that people are the same wherever we go. Nós sabemos que as pessoas são as mesmas aonde nós formos. There is good and bad in everyone. Tem o mal e o bem e o mal em todo mundo. Certo? Então, qual seria aqui a opção correta? O aprendizado compartilhado? Não. Necessidade dos nativos? Em nenhum momento ele fala isso na letra. Manifestações culturais? Também não. Bem em relação ao mal? Não, porque ele diz que o bem e o mal vivem dentro de cada um. Então, não seria isso. Aqui a resposta mais correta seria a letra E. Respeito ético, é respeitar as diferenças. Certo? Ele não tá, apesar dele falar aqui sobre o bem e o mal, o tema da letra não é exatamente isso. É o que? Viver em perfeita harmonia. Entre as diferenças entre o Ebony e Ivory. Ok? Então aqui, esse texto é curto, ele é bem simples, mas é só ter atenção, prestar atenção nesses detalhes aí que vocês conseguem resolver sem problemas. Ok? Então vamos passar agora para o próximo. On the meaning of being Chinese. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Nesse fragmento,
a autora resume sua experiência de vida descrever a complexidade em viver como imigrante em um país asiático, definir quem ela é no que concerne à etnia, compreender as culturas que a constituem, lidar com brincadeiras sobre sua aparência, lutar contra a discriminação nos Estados Unidos. Então, vamos ver aqui. Ethically speaking, I feel I'm complicated to classify, but who isn't right? To me, being Chinese Brazilian in America means history of living in three opposite cultures, and sometimes feeling I did not belong on neither. Então, o que ele fala aqui? Que ela tem a descendência chinesa, brasileira e mora na América. Então, qual seria aqui a resposta correta? Definir quem ela é em concerne à etnia. Por quê? É a história em três... History of living in three opposite cultures. É a história de viver em três culturas opostas. Tá certo? Então ela está construindo a identidade dela. Certo? Vamos passar para a próxima agora. E a questão número 5, Hunger Games Review, Family Guide. Certo? Então aqui, vamos lá. Produções literárias e cinematográficas estão muitas vezes articulados. No caso do filme Jogos Vorazes, The Hunger Games, a autora da resenha chama a atenção para a questão da violência, que é mais detalhada do que a autora do livro gostaria que fosse, brutal do que os pais permitiriam para os seus filhos, amena do que os adolescentes imaginavam, superficial do que o público poderia esperar, impactante do que é representado no livro. Então, novamente, vamos pegar aqui, vamos ver qual ponto do texto a gente pode usar. Parents concerns, então seria o que? Parent seria os pais, pai e mãe, o responsável. Consentimentos. Consentimentos não, no caso aqui seria um aviso, conselhos. There is definite violence in this film. Então, tem definitivamente violência do filme. The Central Hunger Games may be not as bloody and brutal as author Susan Collins described in his novel. Ou seja, o filme não é tão brutal quanto o livro. Então já tem essa pequena diferença aqui. But there are visceral reactions to seeing the kids-on-kid violence rated that conjuncting in their own imagination. Certo? Então, qual é a ideia? Então a gente tem detalhado do que a autora do livro fosse? Não. Por quê? Porque o filme ele acaba sendo menos violento do que é no livro. Então, seja A, de cara a gente descarta. Brutal dos que os pais permitiriam aos seus filhos? No caso aqui ele está avisando que definitivamente tem violência, mas é menos violência do que tem nos livros. Amena que os adultos não imaginavam? Também não. Superficial do que o público poderia esperar? Também não. E aqui no caso seria a letra E. Tá? Impactante do que é representada do livro. Certo? Então, galera, essa aqui a gente termina a correção das atividades. Se você não entendeu, professor, isso aqui eu não entendi, não consegui pegar bem a ideia. Então, lembra, tudo é questão de leitura. Então, primeira coisa que você tem que fazer, ler o texto várias vezes, certo? Não se preocupa em identificar todas as palavras de uma vez. Outra coisa, procura as palavras que são cognatas, as palavras que você vai olhar e vai ser parecida com o português. A gente tem violence, violência, definitely, definitivamente, brutal, brutal, author, que já lembra você, autor. Então tem reaction, reação,
certo? Então, tem várias palavras que você vai achar no texto que vai ser parecida com o português. Lembrando sempre, também existem os falsos cognatos. São palavras que vai te lembrar, igual concern, vai te lembrar uma coisa, mas na verdade é outra, tá certo? Mas as palavras cognatas são muito maiores que as falsas cognatas. Então vai sempre tentando pegar a ideia do geral do texto, tá ok? Então, gente, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa foi a correção dos exercícios que a gente fez. Na próxima aula, eu já vou entrar aqui na compreensão dos vocabulários, dar uma lida aí, certo? Já pega uma lida. No próximo vídeo eu vou entrar nesse texto aqui para a gente poder trabalhar melhor como que são essa parte de interpretação. Ele vai dar várias dicas aqui como é a interpretação de texto e para facilitar para vocês na hora da resolução desse tipo de atividade, tá ok? Então por hoje é só, um forte abraço, fique com Deus.